é louco, né? Como o golpe da República foi um negócio prejudicial. Desastroso, Né, cara? Como isso mudou, porque a gente tinha uma condição de ser uma monarquia constitucional, né? Não molde britânica, molde, não tô falando o quê? Mesma coisa, mas molde, né? Na realidade, o molde foi de um teórico francês, né? O Sim. Benjamin Constant francês. Verdade. Criou um modelo que não pegou lá, com o poder moderador, e pegou em Portugal e no Brasil. E no Brasil se deu bem. Funcionou. Né? O Brasil teve um período de prosperidade no segundo reinado impressionante. Já que você falou do poder moderador, existe uma crítica na Constituição de 1824 por ela ter sido outorgada após uma dissolução da Constituinte. Dom Pedro I ele dissolveu a Constituinte porque ele discordou da ideia da pré-constituição que tinha sido feita em 1823 e ela depois foi outorgada, e existe uma crítica em relação a liberdades individuais, né? Exatamente por causa talvez desse poder moderador. Como você enxerga isso? Então, o Dom Pedro I era um tipo temperamental, então foi muito ligado ao próprio temperamento dele, ele dissolver a Assembleia e outorgar a Constituinte. Mas essa daí eu não vejo como limitação. Aqui no Brasil todo mundo fazia o que queria, isso que é verdade. Ninguém estava nem aí. Então, a imprensa era absolutamente livre. O imperador era alvo de caricatura. Sim. Todas são famosas, só dá uma pesquisa no Google, vai ver um monte de caricatura que o pessoal debochava do imperador. Então era absolutamente livre. Isso é uma coisa que não existe, é uma crítica que não existe. Eu digo, a crítica existe, mas ela não tem fundamento. Não, perfeito. Não, eu concordo, mas eu quero fazer o advogado do diabo aqui. Mas ele dissolveu o Congresso inúmeras vezes durante esse período. Quem? O Dom Pedro I. Até para você muda gabinete, dissolve o Congresso. Sim. Sim, e isso é uma crítica liberal, veja bem, eu estou... sim. Porque isso é uma questão de liberdade individual também, entendeu? Então ele usou o poder moderador durante esse período, mas existe, o que você quer me dizer assim, existe uma justificativa para que isso aconteça. Sim, está lá previsto na lei. Previsto na lei. Previsto na Constituição, melhor dizendo. Mas isso aí na realidade não fere os direitos individuais, fere porque olha o tamanho do Brasil. Aqueles jogos políticos só ia afetar a elite do Rio de Janeiro. É verdade. Falando que mora em São Paulo, Recife, Belém. Sequer sabia, demorava para chegar a notícia. Demorava meses, semanas para chegar uma informação. Ele queria que na realidade o governo federal não atrapalhasse a vida dele e que ele tocasse a vida. Uma boa parte das revoltas e reclamações do Brasil eram mais sentido não me atrapalha do que vem aqui me ajudar. Perfeito. Porque o Brasil era muito grande, então, historicamente, Portugal, ao contrário do que do que dizem os críticos, ele deu liberdade para as regiões, era bem descentralizado. Então aqui as pessoas começavam a se organizar, resolver seus problemas e não quer que o poder central fique te amolando. Isso seria as críticas do Brasil eram justamente nesse sentido. Uma ideia tipo de uma república federalista se caminhava, você pode afirmar isso, que por conta dessa questão geográfica e da distância, ali aquelas comunidades tinham que se organizar em si mesmas ali. Será que era meio que essa a ideia política, de organização política na região? Tem uma questão histórica, né? Aí eu vou chegar na República Descentralizada. Tem uma questão histórica. Portugal sempre foi, no Império Colonial Português, deu muita autonomia para as regiões. Era uma coisa histórica que vem desde a Reconquista e que ficou conhecido como municipalismo, no qual os municípios têm forte autonomia. Na realidade, tinha 3 esferas. A local, município, a regional, que depois virariam estados ou províncias, e a portuguesa, a central, pensando ainda no Império. Então, mas na realidade, então, Portugal deu muita liberdade com esse municipalismo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a primeira Câmara de Vereadores das Américas foi a de São Vicente. Por quê? Foi uma ordem lá de Portugal? Não, foi uma coisa espontânea. Eles já se reuniram, olha, vamos ter que coordenar a vida daqui e resolver nossos problemas. Isso aí foi assim, era uma realidade portuguesa herdada no Império do Brasil de ter uma mentalidade descentralizada. Certo? Então a mentalidade era uma monarquia descentralizada. Aí quando veio o Brasil republicano, herdou essa descentralização, mas também com forte influência americana, né? Tanto é que era aquele livro só para como a influência americana foi forte
na Primeira República, aquele livro que critica os Estados Unidos, que é do Eduardo Prado, A Ilusão Americana, foi censurado no Império por criticar os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, esse livro é esquecido, é um livro muito bom. E aí, então, o Brasil juntou duas coisas, fez uma coisa esquizofrênica, juntou a tradição portuguesa de descentralização e importou o modelo americano de estados com autonomia, né? Que, aliás, está certo. República, o certo da República é ser descentralizado. Haja vista Suíça e Estados Unidos, dois excelentes exemplos, duas nações ricas que funcionam muito bem, porque em boa parte tem autonomia, lá na Suíça os cantões e nos Estados Unidos os estados. Então, até 1930 o Brasil era descentralizado, era uma república, mas com ainda aquela herança descentralizada da monarquia e misturado com o modelo norte-americano. Era tão descentralizado, os estados tinham tanta autonomia que por exemplo, o estado de São Paulo, aqui, ele tinha o seu próprio processo civil. O primeiro Código de Processo Civil Nacional do Brasil é de 1939. Então, o estado de São Paulo tinha o seu próprio Código de Processo Civil. A questão da autonomia era tão valorizada que o nome de um imposto, por exemplo, se São Paulo tinha o direito de cobrar imposto de Minas Gerais, esse imposto era chamado de imposto de importação. Caramba, Você vê a autonomia que havia. E o governador era chamado de presidente. Presidente, não era chamado de governador. Não era governador, era o Era presidente de São Paulo, presidente de Minas Gerais, presidente do Rio de Janeiro. Então a autonomia era gigantesca. Cara, a ponto do exército brasileiro, lá pouco antes, 1906, 1907, o exército do Brasil mandou mandou um monte de gente treinar na Alemanha. Só que a guarda paulista mandou treinar na França. Por isso que por isso justifica até a mentalidade, por exemplo, que justifica uma revolução constitucionalista, por exemplo, né? O exército de São Paulo vai tomar armas e vai partir contra, né? Porque vai defender sua autonomia. O Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também.